Boa noite, pessoal. A conversa de hoje vai ser continuação sobre o vídeo do comunismo. O comunismo nada mais é do que o embrião da nova ordem mundial. Essa ideia de sociedade igualitária, direitos iguais, de terminar com o proletariado, com os pobres, e todo mundo ser igualado numa vida social melhor, é uma ideia romântica que tem se passado para o povo simplesmente para enganar, iludir. É o que está nas escrituras, o cavalo vermelho, a grande espada, poder da palavra, de enganar, de iludir, ludibriar. Então essa ideia romântica é só fantasia, porque isso não existe. Na verdade, o comunismo tem sido o embrião, a preparação, ou descobrir um meio de implantar a nova ordem mundial. Porque o comunismo ele visa duas coisas: poder e controle. Se você for ver na história, não vamos falar do século XVIII, da criação, vamos começar no século XIX. 1905 foi a primeira revolução bolchevique na Rússia, onde o czar Nicolau II suprimiu rapidamente e violentamente a revolução que Lenin estava produzindo ali no momento. E ele foi vencido. E ele se exilou na Áustria. E o czar Nicolau II continuou reinando na Rússia. Até 1917, quando já estava aí no terceiro ano da Primeira Grande Guerra Mundial, as mulheres, as mães dos soldados, descontentes com a guerra, foram para a rua para pedir seus filhos, maridos, de volta para o czar. E Kerensky, se aproveitando da situação, promoveu, não foi a primeira, foi a segunda revolução. E ele tomou o poder do czar Nicolau II, onde esse ficou preso numa prisão domiciliar. Só que Kerensky opinou por continuar na guerra. Nesse meio tempo, século de 1917 também, os banqueiros, os megacapitalistas, financiaram a volta da Áustria de Lenin para a Rússia. E Lenin começou a se aproveitar de que Kerensky tinha opinado para a guerra, começou uma revolução, onde ele tomou o governo de Kerensky, fez um acordo com os alemães para cessar a guerra. Veja, quando eu digo que o comunismo ele quer poder e controle, Lenin tomando o poder, ele fez o quê? Prendeu o que ele não prendeu e mandou prisioneiro para as prisões na Sibéria para morrer lá como prisioneiro. Ele matou todo político, todo aquele que era favorável a Kerensky, que mostrou alguma hostilidade ao seu governo. O que ele não matou, ele mandou para as prisões na Sibéria. Mesmo entre o povo, aqueles que se mostraram qualquer insatisfação contra Lenin, teve o mesmo destino. Isso é o quê? Poder e controle. Lenin, alguns anos depois, adoeceu. E ele não queria Stalin assumisse o governo, porque Lenin achava Stalin muito sanguinário.
Lenin queria que Leon Trotsky assumisse o governo da Rússia. Mas Stalin, que era a pessoa mais próxima ali de Lenin, se aproveitando dessa condição, tomou o poder. Eu esqueci de mencionar que Kerensky foi assassinado no exílio. Eu não preciso nem falar sobre a ordem de quem que ele foi assassinado no exílio. Mas assim que Lenin tomou o poder na Rússia, o que aconteceu com Leon Trotsky? Foi morto. E novamente começou o expurgo de todo político que era favorável a Lenin. Começou o expurgo. O mesmo destino que Lenin havia dado os que eram favoráveis a Kerensky tiveram agora o mesmo destino. Isso é o quê? Domínio e poder. Não aceita nenhuma oposição, não aceita nada contrário. O mesmo que está por vir aí agora, que nós vamos ver, nós vamos ser contemporâneos a isso. E Stalin dominou na Rússia. Veio a Segunda Guerra Mundial. E Stalin, com a ajuda dos Estados Unidos, senão ele não teria sucumbido ao exército de Hitler, aos nazistas. Com a ajuda dos Estados Unidos, ele começou a vencer os alemães. Só que todos os países que ele se libertou, aliás, que ele libertou do domínio nazista, ele anexou a Rússia, criando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E tudo isso não passa do quê? De um experimento para a nova ordem mundial, aonde eles querem poder e controle. Mas o ser humano, ele foi criado para ser livre. Deus criou o homem para ser livre. E na primeira oportunidade que o homem tem, ele busca a sua liberdade. Com a queda do Muro de Berlim, que Deus permitindo, a gente vai fazer um outro vídeo sobre o Muro de Berlim, para vocês entenderem o que foi isso. Com a queda do Muro de Berlim, onde Nikita Khrushchev, que era presidente da Rússia nessa época, declarou que a Alemanha Oriental era um câncer para o comunismo e que Mikhail, esqueci o nome da criatura lá, tinha que romper com unificar novamente a Alemanha. Com a queda do Muro de Berlim, as repúblicas socialistas, o Império da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas começou a desmoronar. Ou seja, o comunismo bolchevique que Stalin tinha estabelecido ali começou a desmoronar. Não funcionou. Quando eu digo que era um embrião, é que todos esses domínios comunistas serviu de experiência, de uma maneira de dominar o ser humano. E a gente chegou até hoje, 2020, qual que é o único país em que o comunismo funcionou? Qual que é o único país onde houve distribuição de renda, uma sociedade igualitária? Qual que é o único país? Não existe. Não existe. Sempre no comunismo houve uma casta mais elevada, que eram os políticos, os militares, e o proletariado. Aquele que o comunismo visava elevar, que nunca elevou. Mas
nunca houve essa ideia romântica que o comunismo tenta passar para a sociedade. Mas qual que é o único país onde o comunismo está funcionando? Quando eu digo está funcionando, eu não estou dizendo que está havendo distribuição de renda, que está havendo uma sociedade igualitária. Quando eu digo que está funcionando, é porque o governo está tendo controle sobre a sua população. Qual que é o único regime? É o chinês, no governo de Xi Jinping. E por que lá está funcionando? Porque o governo tem usado a tecnologia para controlar a sua população. Por isso que o comunismo chinês está funcionando. Porque é o único país onde o seu governo está controlando a sua população de maneira cabal. Na China, você tem lá as redes sociais chinesas, você tem lá o Google chinês, mas qualquer coisa que você postar que seja contrário ao governo, dependendo do horário que você postar, no mesmo dia ou no dia seguinte, a polícia está na sua porta para te levar preso. E você vai ter que justificar aquilo. Se você não justificar, você está ferrado. Na China está funcionando devido a esse controle tecnológico. Reconhecimento facial, câmeras na rua, vigilando o povo 24 horas. Ou seja, a pessoa ela está digitalizada. Você anda na rua, as câmeras filmou o teu rosto, ou o teu jeito de andar, já sabe o teu nome, a tua profissão, quanto você ganha, onde é teu trabalho, quantos filhos você tem, etc, etc, etc. Através da tecnologia. Então esse é o modelo que começou a se espalhar pelo mundo. Porque é o único modelo de comunismo que está dando certo. Ou seja, o embrião da nova ordem mundial está para nascer. Segundo muitas datas que os próprios senhores do mundo têm marcado, eu tenho assim forte motivo para acreditar que agora em 2023 começa a ser implantada a nova ordem social. E veja, quando eu digo que o comunismo é o embrião da nova ordem mundial, estão se falando o que na nova ordem mundial? A renda universal. Ou seja, todo mundo, todas as pessoas do mundo vai ter a mesma renda de um mesmo governo. Por isso que a China está espalhando para todos os lados. A gente ouve frases tipo: a China comprou não sei o que na mineração aqui no Chile, a China comprou não sei o que na Austrália. A China está comprando tal fábrica aqui no Brasil, está comprando isso e aquilo. Não é a China. São os megacapitalistas que estão por trás da China, que está financiando tudo isso que está acontecendo na China, porque tudo isso é financiado. São eles que estão por trás. E agora, esse embrião está para nascer, porque finalmente encontraram uma maneira de controlar o ser humano, que é através da tecnologia. E eu tenho falado aqui nesse canal, principalmente o povo cristão tem que se preparar, porque eles vão causar um caos de tal maneira, que no final de 2022,
ou 2023, eles vão apresentar a solução. E a solução vai ser aceitar um componente eletrônico no nosso corpo. E eles vão oferecer uma renda, dinheiro, para você se reerguer depois dessa crise. E vai durar de 2 anos e meio. Essa crise que vai estar para vir. No final desses 2 anos e meio, as pessoas vão estar tão cansadas, tão saturadas, por alívio, desejando alívio, que elas vão pedir, por favor, para colocar qualquer componente no seu corpo. E eles vão apresentar isso como uma coisa maravilhosa, que vai curar doenças, vai facilitar um monte de coisa, inclusive na área da saúde, que as pessoas vão pedir, por favor, para colocar. Isso está profetizado na Bíblia. Isso está escrito nas Escrituras Sagradas que esse dia viria. E aqueles que são cristãos devem se preparar para o que está para acontecer, porque o Senhor Jesus Cristo, Evangelho de Lucas, capítulo 21, ele diz assim, ó, estejais preparados para aquele dia e hora que há de vir sobre todo o mundo. Começou agora. Esse dia e hora veio sobre todo o mundo, para que no final de todas essas coisas possamos estar em pé diante do Filho do Homem. Esse estar em pé tem que conotação? Tem a conotação de eu estar com a minha fé viva, de não sucumbir na fé. E a televisão, a mídia em geral, vai bombardear as pessoas com tanta informação para continuar afastando as pessoas de Deus, que a revolução cultural marxista já afastou, mas vai bombardear tanto. E mediante a dificuldade que eles vão implantar no mundo, para que as pessoas aceitem um componente eletrônico no seu corpo, no final elas vão pedir por favor. E muitos cristãos não vão estar de pé diante do Filho do Homem, diante de Deus. Então nós devemos nos preparar. E não se iludam, porque eles podem agora dar uma afrouxada de 2 ou 3 meses, mas depois eles vão atacar e vão atacar com tudo. O tal bichinho que está aí, a pandemia, eu digo, ele não veio, ele vai vir. Eu calculo, começo de 2022, ele deve vir para dizimar parte da população. E nós devemos estar preparados, porque todo aquele que aceitar esse componente, o comunismo visa 2 coisas, poder e controle. Aquele que aceitar esse componente no seu corpo, o governo vai ter controle e poder sobre a vida dessa pessoa. Ela vai ser... Hoje nós já somos monitorados. Se estamos perto de um celular ou carregamos, ficarmos 24 horas com esse celular, somos monitorados 24 horas. Aonde vamos, o que conversamos, tudo é gravado e colocado nas nuvens. Quando a pessoa aceitar no seu corpo, aí sim, ela vai ser monitorada 24 horas. Porque o meu celular, ele não fica 24 horas comigo. Então ainda eu sou monitorado, mas não 24 horas. Mas a hora que a pessoa aceitar no seu corpo, aí literalmente, se ela falar qualquer coisa do governo, qualquer insatisfação que ela demonstrar, vai acontecer o mesmo que aconteceu com o governo de Stalin, com o governo de Lenin, com o governo de Mao Tse-tung, que começou o comunismo na China, onde Mao Tse-tung matou mais de 3 milhões de chineses para se implantar o comunismo na China. O próprio
um dos fundadores do comunismo, me fugiu o nome da criatura, ele dizia que para se implantar o comunismo era necessário matar povos e dizimar até nações inteiras. Está para acontecer. Karl Marx disse isso. Está para acontecer. Sabe, você que é cristão, que luta, que ainda tem o temor de Deus na sua vida, se prepare e fique atento. Isso que eu estou falando para vocês, hoje não se precisa fazer uma faculdade, não precisa ser um doutor, um PhD para saber a história. A história está aí. Além de livros, está sendo colocado aí no Google. E não está sendo colocado no Google por causa de mim ou de você. Está sendo colocado aí para a hora que ligar a inteligência artificial no Google, computador quântico, um computador tão poderoso que vai ser assim, para tudo que está na nuvem do Google passar para a inteligência artificial. Vai ser um estalo de dedo. Então nós devemos nos preparar, porque se nós quisermos servir a Deus, se nós quisermos realmente herdar o reino de Deus, temos que nos preparar. Eu sempre digo uma coisa: leiam a Bíblia, leiam a Bíblia e pesquisa a história. Você não tem que acreditar em mim. Vai você mesmo fazer as tuas pesquisas. Eu falei nomes aqui. Vai procurar esses nomes, vai conhecer a história. Tem muito jovem universitário que ouve a historinha contada pelo seu professor, doutrinado na mentira e no engano, e ele não vai fazer pesquisa. O professor falou. Essa figura do professor, ela está revestida de algo mágico. Ela retém a figura em si, ela é redentora do conhecimento. Mas infelizmente, os professores que estão aí hoje não são mais mestres do conhecimento. São simplesmente figuras doutrinadas para doutrinar na mentira. Obrigado por ter me ouvido até aqui. E não esqueçam, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia, busquem a Deus, para que possamos vencer os dias maus. Mais uma vez, obrigado.